Bom dia a todos. Queria agradecer o gentil convite da Enamate e de todos os colegas do TST e da Justiça do Trabalho, na pessoa do ministro João Oreste Dallazen. Queria cumprimentar a organização do evento, todo o staff foi muito prestativo e eficiente, e parabenizar pela discussão de altíssimo nível. E eu fiz uma apresentação de PowerPoint e vou me permitir falar do púlpito para conseguir enxergar melhor a apresentação. Bom, senhores, no tempo que me cabe, a organização do evento me atribuiu o tema negociação processual. Eu procurei fazer uma redução do tema para trabalhar os aspectos da negociação processual de índole convencional por acordos ou convenções e não a negociação em sentido mais amplo, até porque pode haver atos negociais não convencionais, pode haver um ato negocial unilateral. Esse é um tema muito interessante do novo Código e que tem uma... Deixa eu ver se eu consegui passar. E que tem realmente eu tenho o prazer de falar sobre esse tema, porque cada vez que a gente fala sobre esse tema, a gente se surpreende, a gente pensa em nuances que não tínhamos pensado antes, e cada vez que a gente fala sobre esse tema, a gente percebe que essa será uma das maiores revoluções do novo Código, por vários motivos, mas principalmente porque a nossa cultura não está muito habituada a lidar com esse contexto, e porque o Brasil, a partir do novo Código de Processo Civil, se tornará certamente um modelo mundial nessa temática, e é o que eu vou tentar abordar com os senhores. A minha ideia, então, aqui, foi menos falar sobre as possibilidades de acordos e convenções processuais setoriais, acordos probatórios, acordos de execução, acordos sobre os recursos, etc., e trabalhar mais as questões de admissibilidade das convenções processuais, em geral, e a sua aplicabilidade ao processo do trabalho, colocando algumas questões que eu acho que são importantes para essa primeira reflexão de todos os colegas. Façamos, então, de início, um exercício de imaginação. Imaginemos que, num contrato de compra e venda, qualquer um de nós, isso pode ser, evidentemente, aplicado num contrato de trabalho, ao lado do direito material, haja uma negociação que estabeleça foro de eleição na comarca de Brasília, que a citação no eventual processo judicial será feita por e-mail, WhatsApp ou qualquer outro tipo de mensagem eletrônica. O novo código, será previdente da possibilidade de citação por e-mail, mas por WhatsApp, eu não sei se essa possibilidade de extensão ao e-mail abrangeria outros meios de comunicação instantânea. Limitação a 2 números de testemunhas e dizer que os seus depoimentos podem ser colhidos por escrito, escolha do nome do perito ou outros acordos probatórios, como convenções sobre o ônus da prova. Eu vou deixar o tema dos acordos probatórios com o querido amigo professor Leonardo Cunha, que vai abordar questões de prova. É um grande campo de negociação processual, no campo probatório. Renúncia a todos os recursos, salvo um deles. Os senhores podem optar por um recurso ordinário, ou recurso de revista, ou o que quer que seja. E aí a gente pode discutir as possibilidades de supressão de instâncias intermédias ou jurisdição per saltum nos recursos, se isso poderia ser convencionado. Em alguns países se admite supressão de instâncias por convenção. Custos repartidos meio a meio, ser fora da previsão legal, algo que na Justiça do Trabalho perderia um pouco o interesse. E condicionamentos para a execução, tanto temporal quanto possibilidade de exclusão convencional da execução provisória, por exemplo, convencionando que ela só possa ser feita após o trânsito em julgado. Será que isso seria possível ou não seria possível? Será que isso é algo que a gente estaria acostumado hoje no nosso direito processual? Bom, a literatura brasileira, eu vou falar dela um pouco mais adiante, ela é quase zero sobre esse tema. Mas a mesma coisa não se observa no estrangeiro. No estrangeiro, a gente vê uma grande literatura sobre esse tema, que começou já no final do século XIX, com Joseph Kohler, que foi um grande entusiasta das convenções processuais. Claro que ele partia de algumas concepções teóricas, que eu não vou tratar aqui, que facilitavam essas conclusões que ele tirava dos acordos processuais. Por exemplo, ele imaginava que a relação processual se dava entre as partes, mas não entre elas e o juiz. Com isso, ele não precisava trabalhar um problema central na questão das convenções, que é o papel do juiz em relação às convenções. Agora, o Kohler foi o grande, digamos assim, o grande corifeu do século XIX nesse tema, só que ele deu um azar enorme, que foi viver no mesmo tempo que um dos grandes do direito processual do mundo, que foi o Oscar von Bülow, que fundou a tese publicista do processo,
plasmando as suas premissas de que a relação processual é pública, diferente do direito material que está sendo abordado no processo, e pela inserção do Estado-juiz nessa relação, o publicismo passou a ter uma visão super restritiva contra o chamado processo convencional. O processo convencional significaria um retorno ao direito romano, em que o processo era um acordo, um contrato, que era lite contestácio, e isso seria uma vitória publicista negar a convencionalidade no processo. Depois o tema ganhou uma certa adesão na Itália e, a partir daí, foi a cultura que nós estivemos habituados a experimentar, vivenciar, e foi dentro dessas premissas que crescemos. Do privatismo do direito romano, passamos para o publicismo, que negava que o processo pudesse ser coisa das partes, né, e enaltecia os poderes do juiz. No Brasil, foi popular a tese do Cândido Dinamarco, que dizia que o processo visualiza ou encampa escopos, objetivos públicos que suplantam até mesmo os objetivos privados de satisfação do direito material das partes. Com isso, a gente deriva uma série de consequências, e eu vou trabalhar apenas algumas delas, que são as mais importantes para o meu tema de negociação processual. Uma delas é que a norma processual só pode ter como fonte a regra legal legislada, e ela não poderia ter como fonte outras regras não legisladas, como a norma convencional. Outra derivação do publicismo foi a ideia, que me parece absolutamente falsa, que eu vou trabalhar isso mais adiante, de que toda norma processual é imperativa, cogente, interesse público e, portanto, inderrogável. E uma outra, que eu acho que é importante, eu espero que, ao final, ministro Dallazen, que eu não saia aqui sendo apedrejado pelos colegas, é difícil falar sobre esse tema no auditório exclusivamente de juízes, eu vou procurar cumprir esse encargo com o maior zelo possível com a minha segurança pessoal, mas o publicismo exacerbado levou a uma inflação, no meu entendimento, absurda dos poderes do juiz, dos poderes oficiosos do juiz, o que gerou quase que um sufocamento da atividade das partes. E a conclusão para o tema da negociação é que a norma processual legislada não pode, pela vontade dos indivíduos privados, dos sujeitos privados, ser derrogada, alterando o procedimento. A virada europeia, nesse contexto, ela se deu, de um lado, pelo resgate da doutrina alemã de algumas premissas que o Kohler, no final do século XIX, viram perdidas pelo desenvolvimento do publicismo. Sobretudo, eu destaco aqui a tese do Peter Schlosser, que dizia que, no direito processual não público, ou seja, no direito processual em que existe autonomia das partes pelo princípio dispositivo e pelo princípio do debate, deveria haver um princípio de liberdade, indubio pro libertate. E o magistrado só poderia atuar nos espaços em que as partes não tivessem atuado. Portanto, havia um equilíbrio entre partes e juiz. Agora, o que acho que é importante falar disso no TST é o seguinte: a grande virada desse tema veio da jurisprudência. Foram os juízes que começaram a perceber que havia uma necessidade de flexibilização do procedimento, que o procedimento ordinarizado, padronizado, tal qual os sonhos da era das codificações, não resolvia todos os problemas práticos. Por outro lado, o estilhaçamento da legislação com procedimentos especiais pulverizados também não nos atribuía uma uniformidade, que era o ideal. Então, havia uma necessidade de inserções de flexibilização dentro do procedimento padronizado. Isso começou a ser feito na jurisprudência europeia também a partir de acordos. E a jurisprudência francesa foi a que mais avançou nessa temática. Na França, esses acordos começaram acordos de índole coletiva, ou protocolos coletivos. Começaram os tribunais a fazer acordos com a ordem dos advogados, ou com associações de peritos, regulamentando a informatização do processo, regulamentando questões instrutórias, algumas delas estão na apresentação. Essa prática começou na década de 80 do século passado, começou em 1982, 83, ganhou tanta repercussão que, em 2005, o legislador francês inseriu o calendário do processo no CPC. Isso foi tão popularizado que, depois, outras legislações europeias, na Noruega, na Itália, foram incorporando isso também, e isso foi a grande inspiração do nosso legislador do CPC, que está na iminência de ser aprovado. A experiência brasileira. Como eu disse a vocês, existe um quase total hiato doutrinário, salvo 2 ou 3 artigos. Tem um artigo do Barbosa Moreira, da década de 80, sobre negociação processual, convenções processuais, um texto mais recente do Leonardo Greco, e coisas aqui e ali soltas em poucos manuais. A literatura brasileira é praticamente zero a esse respeito. Ao lado dessa inércia doutrinária, digamos assim, a gente tem o nosso código há muitos anos, desde o Código 39, desde as legislações estaduais,
inúmeros acordos processuais típicos. Nós mesmos não nos apercebemos que certas disposições do Código representam acordos processuais. Por exemplo, a eleição de foro, ônus da prova, prazos podem ser convencionados, ampliação de prazos dilatórios, né, os peremptórios são vedados pelo nosso Código atual, e suspensão do processo convencionado. São apenas alguns exemplos do que pode ser feito por convenção. Ao mesmo tempo, diversas dessas cláusulas são incluídas corriqueiramente nos contratos. É até padrão que haja, perdão, eu estou meio sem voz, mas é até padrão que haja nos contratos de direito material uma cláusula de eleição do foro no final. A gente nem se apercebe que aquilo é uma convenção sobre a competência. Muito bem. Ao lado disso, a gente desenvolveu durante anos, e o Brasil hoje é referência nisso, né? O Brasil hoje é o 4º país do mundo em volume de negócios de arbitragem. Né? Nós desenvolvemos uma grande literatura sobre arbitragem e hoje falamos em mediação, inclusive em áreas de interesse público. Tão decantados esses meios alternativos de solução de controvérsias apontam para uma solução não estatal, uma solução negociada. Normalmente se diz que a melhor solução é dada pelas partes em conflito. Agora, um óbice que se vê muito nos acordos processuais é pensar que processo é litígio e litígio é sempre conflito, e que o conflito no direito material representaria sempre e necessariamente um conflito também a respeito do direito processual, que é uma premissa absolutamente falsa. Nem sempre o desacordo a respeito dos direitos materiais representa também um desacordo a respeito de todas as posições processuais que as partes enfrentam no processo. Podemos concordar com algumas coisas a respeito do meio para resolver o nosso conflito, ainda que, a respeito do conflito, a respeito do litígio, estejamos em desacordo. E o novo CPC? Esse é o artigo de que Fred Didier falava na conferência de abertura, que vai trazer no caput uma cláusula geral atípica de negociação processual, permitindo, nos casos que os direitos admitam autocomposição, notem, não necessariamente disponíveis, mas direitos que admitam autocomposição, uma cláusula mais ampla do que a cláusula de direitos disponíveis, será lícito às partes estipular mudanças no procedimento ou dispor sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres, antes ou durante o processo. Isso é muito importante, porque muita gente diz, isso não vai funcionar. Ouvimos recentemente colegas num evento em São Paulo falando, isso não vai funcionar, porque quando surge o conflito, ninguém mais quer fazer acordo sobre nada. Mas, olha, a previsão permite que lá no contrato, quando da celebração do contrato, quando ainda não há conflito, e muito menos processo, as partes possam negociar, digamos assim, a frio, né, fora das paixões que o conflito traz. Posteriormente, o Código prevê ainda a inserção do calendário processual, evidente inspiração francesa, que vai ser incorporado no nosso caso, algo que pode ser muito bem aplicado em qualquer tipo de jurisdição e também na jurisdição trabalhista, como forma de gestão técnica de solução, programação, atribuindo ao procedimento previsibilidade e com redução de inúmeros problemas cartorários que todos os colegas aqui enfrentam. Né? Realizar intimações é algo que onera muito as serventias judiciárias. E a fixação prévia de um calendário extingue todas as possibilidades de intimação, porque as partes já sabem os dias que terão que comparecer e os dias terão que praticar todos os atos. Algo extremamente interessante e em termos de gestão. Muito bem, então o que o novo CPC faz para a nossa realidade? O novo CPC traz uma cláusula geral atípica de convenções processuais, ele vai ampliar os acordos processuais típicos, eu não vou trabalhar muito esse tema, porque eu não vou ter tempo, fala sobre o calendário processual, que pode ser utilizado tanto na fase cognitiva quanto na fase executiva. Teve um artigo muito interessante na Repro, há cerca de 1 ano e meio, de um colega juiz federal, Eduardo Costa, que fala sobre execução negociada, né? Inclusive com um estabelecimento de cronogramas de execução, sobretudo em causas muito complexas, em que a execução tem que sofrer um acompanhamento periódico. Acho que o calendário pode ser um mecanismo de gestão importante. E algumas questões que, evidentemente, isso traz, algumas delas eu vou trabalhar aqui com os senhores hoje, como lidar com uma cláusula atípica, porque, não havendo um regramento detalhado dos requisitos, da admissibilidade, do procedimento, das formas de controle, e nada que aponte para a validade e invalidade dos negócios, nós temos que saber, ou pelo menos propor, a criação de uma metodologia para que, fora da disciplina típica de certos acordos, consigamos todos nós, os advogados e os juízes, saber quando determinada cláusula será admissível e, portanto, válida. Outra questão muito interessante é qual é o papel do juiz nisso. O juiz fica vinculado, não fica? Ele é parte na negociação, não é? Né? Eu vou tentar trabalhar isso mais adiante.
Muito bem. Agora, nessa minha segunda parte, depois de apresentar o tema e deixá-los todos provocativamente pensando um pouco sobre a questão, eu vou tentar trabalhar a ideia de admissibilidade das convenções processuais, questionando o que eu acho que são falsas premissas que o publicismo, ou como eu costumo chamar, do hiperpublicismo, que foi o exagero publicista que atingimos no Brasil, tem tentado combater, né? O publicismo, todo aquele ferrenho adepto às ideias publicistas, tende a ver com grande restrição o tema das convenções processuais. E eu acho que o publicismo ele parte de algumas falsas premissas. A primeira delas é que os poderes do juiz de aqui e ali atuar de ofício permitiriam generalizar uma inadmissibilidade de qualquer convenção processual, que é a ideia lá do Oscar von Bülow. Quer dizer, se o processo é público, então não pode ser nada pode ser convencionado. O processo convencional seria oposto ao processo público, que é evidentemente incoerente com inúmeras disposições legislativas, não só do CPC, mas também legislação extravagante, que permitem acordos não só sobre o processo, mas com acordos, inclusive, sobre o direito material em espaços de direito público. Além disso, esquecemos, às vezes, né, que na página anterior, quando o sujeito vai falar, ou na página seguinte, do mesmo manual, o mesmo doutrinador que fala que o processo é público, que não pode haver norma convencional alterando o procedimento, ele vai falar que o processo civil, ou o processo não penal, ele é dominado pelo princípio dispositivo, em sentido material, né, disposições sobre o direito que está sendo postulado, e o princípio dispositivo em sentido processual, que alguns chamam de princípio do debate. Uma tradução difícil, eu estou adotando aqui a nomenclatura mais conhecida, que é do professor José Carlos Barbosa Moreira. A combinação de princípio dispositivo e princípio do debate dá às partes no processo não criminal uma iniciativa e um papel muito grande, não apenas no que se refere à disponibilidade do direito material, mas também na condução do procedimento. Quer dizer, o publicismo, ao ressaltar que o juiz deva ter um papel na condução do procedimento, nos fez perceber ou nos fez pensar que só o juiz teria esse papel na condução do procedimento, o que é incongruente, incompatível com o princípio dispositivo e com o princípio do debate. Ou bem negamos o princípio dispositivo, então todo o processo será iniciado de ofício pelo Estado, né, como é nos países de tradição socialista, como é na China, nos maiores regimes autoritários, houve desprezo ao princípio dispositivo, né, e a gente vai continuar com aquele ranço, talvez ibérico, de pensar que nós somos incapazes, né? Todos nós precisamos de um paizão para resolver os nossos problemas. Esse paizão é o Estado. Né? E amanhã, eu brinco, né, a figura do superjuiz é aquele que bate na porta de uma pessoa às 7 horas da manhã, de toga, e fala assim, olha, eu ouvi uma gritaria, eu ouvi uma discussão entre esse casal, resolvi vir aqui porque eu vejo que esse negócio realmente não está funcionando, estou dando aqui uma separação de corpos, eu acho que vocês têm que separar. Eu falo, não, mas veja bem, eu sou apaixonado pela minha esposa, eu não quero me separar. Não, não, mas eu sei o que é melhor para vocês. Eu sei o que é melhor para vocês, porque eu sou o superjuiz. Eu dou antecipação de tutela de ofício, né, direitos materiais sendo providos sem requerimento, e por aí vai. Eu produzo prova de ofício, mesmo fora dos requerimentos das partes. Né, alguns exageros que estão sendo construídos e legislados há muito tempo, que sufocam o princípio dispositivo. Esquecemos também que formalismo significa contenção de poder. Divisão de trabalho no processo significa divisão de forças. Então, separarmos funções é uma forma de controlarmos o poder no processo, para que um sujeito não suplante ou elimine ou atropele outro sujeito. Então, a atuação ex officio do juiz ela tem que ser sempre excepcional. E digo isso mesmo para o processo do trabalho. Outra questão que é interessante é o dogma do interesse público. Né? Será que toda posição ou situação processual é pública, inderrogável e urgente? Será que toda norma processual não pode ser objeto de convenção? Será que não podemos renunciar aos nossos direitos? Esse é um dos grandes temas atualmente no direito público. Né? Grandes teses têm sido produzidas, inclusive premiadas pela CAPES, sobre renúncia de direitos fundamentais. Será que não podemos renunciar ao direito fundamental processual? Será que, por ele estar na Constituição, agora eu sou obrigado a exercer o contraditório? Eu sou obrigado a exercer minha ampla defesa, então a revelia é inconstitucional. Então, amanhã o Estado vai me sancionar se eu não ajuizar uma ação. Eu vou lá, compro uma revista na banca de jornal, ou eu compro o jornal de domingo, não vem aquela revista encartada no jornal, e eu falo assim, não vou processar ninguém, porque o jornal custa R$5.
não me é economicamente viável, eu prefiro rasgar o meu dinheiro do que ir para o judiciário. Ah, não, mas vamos sancionar, porque agora o direito fundamental ao acesso à justiça não é mais um direito, ele é uma obrigação. Então, ou bem as situações jurídicas de vantagem são situações jurídicas de vantagem, então podemos renunciar a elas, em alguma medida, ou elas não são. Então, digamos que o acesso à justiça não é mais um direito, é um dever, ou que o contraditório deixa de ser uma posição de vantagem, né? Então, acho que é uma reflexão importante sobre a renunciabilidade das posições processuais. Outra questão importante, aí, falando a favor da admissibilidade das convenções, é o que eu tenho observado, não só no processo, mas, em geral, no direito, um declínio grande do legicentrismo, né? Pensar na norma jurídica e na norma processual como apenas aquela norma legislada me parece um grande equívoco. Hoje em dia, a gente tem regra costumeira, inclusive para direito processual. Está aqui o Fred G, que gosta de chamar a atenção para isso, né? Temos inúmeras regras administrativas processuais, né, e, portanto, infralegais, editadas pelos tribunais, né, de organização judiciária, né, com impacto processual evidente, né, e, cada vez mais, temos visto normas administrativas de órgãos de programação e organização judiciária, como o CNJ, influenciando a tramitação de processos, por exemplo, metas, né? Então, me parece que não há uma contraposição entre lei e acordo, né? Tradicionalmente, se via o acordo como algo contrário à lei, ou algo que pudesse anular a lei, e, portanto, anular o Estado. Acordo e lei se fundem numa regulação, numa corregulação, que pode ser um reforço do vínculo autoritativo, e não uma negação do vínculo autoritativo. É só enxergar coisas de uma outra forma. Hoje, a ordem jurídica negocial, ao invés de uma ordem legislada, imposta, etc., é muito mais adequada ao formato de atuação do Estado contemporâneo, que é um Estado menos repressor e sancionador e mais indutor de comportamentos. É um Estado que não pensa apenas no passado, no que aconteceu para sancionar, e atua também prospectivamente, pensando em orientações e formulação de políticas que transcendem a interpretação de um determinado caso e tentam estabelecer padrões de conduta para outros casos. Muito bem. Então, eu aqui, parafraseando o texto clássico, eu falo do mal-estar no publicismo, porque, ao mesmo tempo que o publicismo nega a premissa da admissibilidade das convenções processuais, ele tem que reconhecer que inúmeras convenções processuais existem, estão no Código. E aí os argumentos eles seguem outro rumo, né? Não tanto atacar com a admissibilidade das convenções, que é algo hoje amplamente admitido, e acho que, nesse ponto, o Código não vai trazer nenhum problema, as convenções são hoje admitidas e serão também com o novo Código. Esse espaço de liberdade não pode ser tolhido, e acho que é uma conquista que não vi até agora ninguém negar, mas aí se tenta falar contra a conveniência das convenções, dizendo que elas podem trazer problemas práticos, ou então dizer, olha, embora sejam admissíveis, talvez não seja muito bom adotar isso. E aí existem vários argumentos, não vou ter tempo de trabalhar todos, né? Por exemplo, se fala em privatização do processo, às vezes eu vejo alguns colegas fazerem essa piadinha comigo, você está estudando esse tema, bom, vai ser legal, mas isso aí é um pessoal que quer privatizar o processo. Ou então que isso vai gerar uma refeudalização das relações processuais, com uma desigualdade intrínseca, né, com a possibilidade do mais fraco ser suplantado pelo mais forte, ou uma visão mercadológica do processo, o processo sendo manipulado por interesses neoliberais. Isso me dói muito, porque eu sou preocupado com os desvalidos, por isso fui para o Ministério Público Federal, né, e eu ouço isso de alguns advogados que são entusiastas da arbitragem, por exemplo, né. Eu quero falar, bom, quer privatização maior de um procedimento para a resolução de um litígio do que a arbitragem? Né? Então, é até engraçado eu ouvir uma crítica dessa de um pessoal que é entusiasta da arbitragem. Se fala que a decisão judicial teria maior qualidade, o que é contrário a esses próprios autores quando dizem que a melhor solução é dada pelas partes do conflito. Então, quer dizer, eu não entendo. Numa página, o sujeito diz que a melhor solução é judicial. Na outra página, ele diz que a melhor solução é das partes em conflito, quando vai falar de arbitragem e meios alternativos de solução de conflitos. Então, me parecem premissas, às vezes, um pouco incongruentes entre si. Fala-se também que a cooperação seria um sonho, né? E realmente eu acho que a gente não pode ter uma visão romantizada da cooperação e imaginar que é naíve pensar que os litigantes entrarão de mãos dadas, abraçados no tribunal, né? Mas a gente pode, ao afirmar o princípio da cooperação, e o novo Código faz isso, exigir sanções a atitudes anticooperativas, ou contrárias à boa-fé processual. Né? Se não falarmos em cooperação, a gente não vai ter como corrigir de rumo aqueles que se desviarem do que se pretende uma atuação cooperativa. Principalmente, eu acho que esse é um interesse de todos os juízes, fala-se da objeção da desordem e do caos. Se diz assim, olha, se todo processo, no limite, se todo processo, numa serventia judiciária, tiver um código de procedimento próprio,
com prazos diferentes, com renúncia a certo tipo de recurso, com admissibilidade de outros não previstos em lei, com instâncias diferentes de tramitação, com prazos, um é por e-mail, outro não é, a serventia se tornaria impossível de ser gerida. E, por isso, isso levaria ao caos e à desordem. Bom, a avaliação desses argumentos me parecem equivocados. Penso que o processo cooperativo, então, eu falo aqui isso na presença de muitos autores que escreveram sobre o tema, Leonardo Cunha, Fred Dier, penso que o processo cooperativo é uma premissa, para além da dicotomia público e privado no processo, que permite a conciliação dos espaços públicos com os espaços privados. Digo que a diversidade de procedimentos numa serventia existe hoje, gente. O procedimento comum ordinário está no código, mas a gente não sabe de antemão se vai haver réplica, se não vai haver, se vai ter ação declaratória acidental, se não vai haver. Então, no processo civil, assim como no processo do trabalho, cada procedimento ele vai sendo construído ao longo da caminhada, sem que antes possamos saber se ele vai ter certos tipos de instrumento ou não. Ao contrário, se a gente prevê antes que ele não vai ter certos tipos de instrumento ou que vai ter certos tipos de instrumento, o instrumento negocial se torna um instrumento que atribui à serventia uma previsibilidade muito maior do que a gente tem hoje com o procedimento ordinarizado. E com a informatização do processo, creio que os tribunais poderiam gerir muito melhor a serventia. Você poderia incluir lá, numa tabelinha no sistema judiciário, abre lá um colchete e diz quando aqueles prazos serão esgotados e quando no calendário processual o juiz deve proferir sentença. Com isso, o juiz vai marcando um número de sentença e vai se programando, e sabe que na data tal ele pode zerar a sua vara. Ele tem como fazer essa previsão, o que hoje ninguém tem como fazer previsão sobre muitas coisas. Outra questão interessante que me parece é que a flexibilização formal existe hoje. A flexibilização formal existe hoje. Está aqui um grande especialista, o professor Fernando Gajardoni, que escreveu uma tese sobre flexibilização formal. Essa flexibilização formal, que hoje é possível de ser aplicada pelo princípio da adequação das formalidades ao procedimento, pode ser aplicada isoladamente pelo juiz, ainda que com contraditório, será que ele não deveria ser previsto de uma maneira mais dialogal e cooperativa? Outra coisa que eu acho que é importante refletir no processo do trabalho, isso em especial, é sobre a questão da desigualdade. Normalmente se fala que a negociação processual geraria uma privatização do processo, mercantilização do processo e retomaria relações de desigualdade intrínsecas. E aí a gente precisaria da força do Estado, né, para evitar a desigualdade, naquela observação do Lacordaire, que entre o fraco e o forte, a liberdade oprime e a lei liberta. Né? Me parece que essa objeção é uma objeção importante, mas ela esquece duas coisas. Primeiro, é que o processo público não acabou com a desigualdade. Os senhores sabem disso. A desigualdade existe mesmo com o publicismo. Se o publicismo não resolveu o problema, será que não devemos pensar em outras alternativas? E outra questão interessante que a gente não pode esquecer, que está ali na última questão, é que a desigualdade pode ser considerada um requisito ou um pressuposto, adotem a nomenclatura que vocês preferirem, pressuposto da própria validade da convenção. Quer dizer, se o acordo de vontade for celebrado num contexto em que um indivíduo imponha a sua vontade unilateralmente ao outro indivíduo, é claro que essa convenção deve ser, como qualquer contrato, deve ser considerada inválida e ineficaz. Bom, penso que as vantagens, e eu já vou me encaminhando para o final, presidente, sobre as vantagens da técnica são inúmeras. Ela serve como gestão participativa, já falei isso, eficiência e economia, tanto no processo individual como numa visão macro de gestão judiciária, atribui previsibilidade, uma programação e administração do judiciário, que pode ser feita em várias questões, né? Termos de alocação de recursos, controle de custos, que é importante em termos orçamentários, para fixação de metas. Se a gente tiver essa possibilidade de combinação isso com os sistemas informatizados, a gente pode ter, inclusive, metas espacialmente diferenciadas, metas para uma região ou para algumas serventias de uma determinada sub-região, né, ou uma subseção judiciária dentro de uma seção judiciária. Então, acho que a gente pode ter um incremento da programação administrativa do judiciário. E, principalmente, ao invés de representar uma renúncia ao acesso à justiça, me parece que as convenções processuais elas representam um reforço do acesso à justiça. Isso eu digo pelo seguinte: até hoje a gente trabalha com uma dualidade. Ou é a justiça estatal, rígida, inflexível, pública, em que o juiz pode tudo e a parte pode nada, ou é a arbitragem, que é o oposto disso, onde o judiciário só atua na execução, medidas cautelares, ou quando haja necessidade de imposição coativa, e existe uma ampla liberdade para os indivíduos. A gente não tem um meio termo, a gente não tem uma terceira via. A gente não tem uma terceira via para inúmeras pessoas para quem o procedimento estatal rígido não é adequado
e para quem a arbitragem também não é conveniente, ou talvez não seja nem possível, seja porque os direitos são indisponíveis, seja porque elas pretendem não ser duplo grau de jurisdição, que a arbitragem não tem necessariamente, seja porque, e principalmente, porque elas não podem pagar por isso. Então, hoje a gente tem uma grande quantidade de excluídos, e não são só os paupérrimos que estão excluídos da arbitragem. Eu estou excluído da arbitragem. Qualquer contrato que eu possa fazer, algo que eu possa pagar, eu não seria louco de levar para a arbitragem, porque eu sei que o pagamento dos árbitros sairia mais do que o valor do contrato. Então, acho que temos uma massa, não é só de paupérrimo, mas de classe média, para quem o processo judicializado, estatalizado, inflexível, é inadequado, não serve, e para quem a arbitragem é inconveniente ou inadequada. Então, a gente tem que ter uma terceira via. Por que eu acho que o tema é importante na Justiça do Trabalho? Primeiro, o artigo 15 do projeto da Câmara fala da aplicabilidade subsidiária expressamente das regras do novo Código de Processo Civil à Justiça do Trabalho. Depois, acho que existe uma possibilidade ampla da gente trabalhar com um procedimento adaptável para pessoas a quem a arbitragem não serve. Isso não apenas é importante na área trabalhista pelas restrições enormes que têm sido impostas pela jurisprudência à arbitrariedade de causas trabalhistas. Sei que aqui no TST as turmas andaram balançadas, teve um julgamento de sessão, que comentávamos no intervalo, a respeito do vice-presidente da Xerox, em que se considerou que havia uma presunção de hipossuficiência, e, portanto, o vice-presidente da Xerox do Brasil não poderia ter firmado um contrato com cláusula arbitral. Podemos concordar e discordar. Eu, particularmente, discordo da presunção de que todo trabalhador é um coitadinho, de que todo trabalhador é um hipossuficiente. Se isso existe na imensa maioria dos casos, essa não é algo que se verifique para todos nós aqui desse auditório. Quer dizer, eu firmei um contrato aqui com a Enamate, com o TST, para prestar um serviço para os senhores. Se amanhã se tivesse alguma controvérsia, eu não poderia firmar uma cláusula, uma convenção processual. Quer dizer, eu, professor de processo, procurador da República, seria hipossuficiente a ponto de não conhecer os meus direitos, não poder renunciar a eles. Além disso, uma outra objeção importante é da questão do preparo da advocacia. Essa eu acho uma objeção importante. Acho que isso pode ser resolvido com outras questões, como, por exemplo, incorporação de cláusulas padrão nos escritórios modelo das faculdades, permitindo que pessoas que não têm acesso a uma advocacia de elite possam incorporar nos seus contratos cláusulas que lhes sejam favoráveis. Acho que no processo do trabalho isso tem um campo de aplicação muito interessante, não só para esses superempregados ou empregados do alto escalão, funcionários de grandes empresas, que evidentemente não são hipossuficientes, mas também no campo dos sindicatos. Os dissídios coletivos podem trazer inúmeras convenções processuais encartadas em conjunto com os acordos e contratos de direito material que podem facilitar os direitos trabalhistas. Acho que esse é um viés importante para os colegas do Ministério Público do Trabalho, não sei se tem algum presente. Os colegas do Ministério Público do Trabalho certamente poderão incluir essas cláusulas nos termos de ajustamento de conduta, um outro viés importante da defesa dos direitos coletivos do trabalho. E, principalmente, acho que nós temos que fazer uma reflexão do que já vem sendo feito. A gente tem hoje, no processo trabalhista, inúmeros atos conjuntos. Lá na primeira região tem alguns, está aqui, e já há notícia de outros em outras regiões, eu não sei, os senhores sabem disso melhor do que eu, e que não são bem acordos, mas são atos conjuntos em que grupos de litigantes propõem ao judiciário, numa negociação que talvez não seja bem um acordo, talvez seja um ato conjunto, mas similar aos acordos, para a flexibilização do procedimento. Então, acho que essas iniciativas são muito interessantes. E concluir, o que eu acho que é importante na Justiça do Trabalho é pensar que nem todo acordo processual vai ser feito para prejudicar o trabalhador. Fred Dia colocou muito bem isso. Quer dizer, uma convenção para ampliar os prazos processuais em favor do trabalhador, ou uma convenção sobre a competência que possa atribuir um foro que seja mais benéfico ao trabalhador. Quer dizer, se pensarmos desse viés, será que seria adequado, mesmo na Justiça do Trabalho, que tem um grau de indisponibilidade maior, partirmos para a negação genérica de toda e qualquer convenção processual, ou deveríamos partir da admissibilidade genérica das convenções, verificando casuisticamente a sua compatibilidade com a ideologia própria, a protetiva, própria do processo do trabalho. E, finalmente, eu queria colocar alguns pontos para reflexão, que eu acho que são os primeiros pontos dessa reflexão, e depois, se eu tivesse mais umas 2 horas, a gente trabalharia convenções expressamente previstas ou sessões de convenções, acordos em execução, acordos probatórios, acordos na fase recursal e por aí vai. Primeiro, critérios de admissibilidade. Para trabalhar com uma cláusula atípica, temos que ter critérios de admissibilidade.
para podermos, fora da disposição específica da lei, sabermos se uma convenção, e as partes são muito mais inventivas do que o legislador, se uma convenção é válida e admissível. Eu coloquei alguns aqui: igualdade, já falei, boa-fé, situações jurídicas de terceiro, evidentemente, como qualquer convenção, como qualquer contrato de direito privado, as convenções processuais são relativas àqueles que as firmam. Então, temos que diferenciar partes na convenção das partes no processo. Às vezes, um terceiro da convenção pode ser parte no processo, e aí ele não se aplica à convenção. Requisitos específicos para certo tipo de contratação, e para isso eu acho que o caminho é procurarmos o âmbito de proteção dos direitos constitucionais correlatos. Então, no direito probatório, certamente, a ampla defesa, da qual é um componente o direito à prova. Nas convenções, no pacto de não petendo, nas convenções de renúncia ao direito de ação, o acesso à justiça e o contraditório seriam os princípios constitucionais correlatos. Nos acordos sobre a tramitação do processo, prazos, suspensão, temos que investigar o âmbito de proteção do princípio constitucional da duração razoável, e por aí vai. Com isso, criaremos uma metodologia que permita trabalharmos com uma cláusula atípica. E se a gente fizer isso, o Brasil vai ser modelo mundial em aplicação disso, porque eu não conheço nenhum país ocidental que tenha uma cláusula atípica tão ampla como a nossa. Finalmente, o papel do juiz, um tema que eu acho que é muito interessante, divirjo aqui, temos discutido muito, estou tentando me convencer, porque eu sempre tento me convencer das ideias de Fred Didier. Qual é o papel do juiz nas convenções? Acho que essa vai ser uma das discussões centrais. Me parece que as convenções processuais, elas são atos determinantes, elas não são requerimentos. Quando as partes puderem atuar no espaço de liberdade que lhes é garantido no processo, o juiz não tem poder. É como se houvesse um cabo de guerra. Na medida em que o processo atribui às partes liberdade e autonomia decorrente do princípio dispositivo, do princípio do debate, elas podem avançar. Nesse espaço de liberdade, não publicístico, privatístico, garantido pela autonomia que o princípio dispositivo e do debate lhe confere, o juiz não pode atuar. Na ausência de disposição das partes, aplica-se o procedimento legal e o juiz atua. Agora, se as partes atuarem, o juiz não pode atuar. Imaginem se as partes convencionarem que elas querem determinado perito, uma pessoa, eu quero Fred Didier para ser perito no meu processo. Aí o juiz fala, não, mas o perito é um auxiliar da justiça de confiança do juiz. Então, eu não quero o perito de vocês, eu quero o meu perito. E impõe às partes a nomeação de um outro perito. E justifica isso por um suposto espaço publicístico que seria referente à busca da verdade real no processo. Bom, mas aí as partes não podem dizer para ele, olha, mas se essa busca de verdade que o senhor quer me impor for me custar R$200 mil, que é o que esse perito vai me pagar pelo laudo, eu não quero essa verdade. Ou o Estado vai começar a pagar por todas as perícias. Né? Então, a gente não pode esquecer que existem espaços de disponibilidade, mesmo quando isso pode afetar a cognição judicial. Então, não é uma questão simples, e eu sei que eu estou falando num auditório meio hostil a essas ideias, mas temos que procurar um espaço de disponibilidade e um espaço de disponibilidade. Aonde eu quero chegar? No espaço de disponibilidade, a convenção processual vincula o juiz. O juiz não pode negar a aplicação se a convenção for válida e admissível. Ele não pode dizer, não gostei, ele fica vinculado. Para mim, portanto, o juiz ele não só não é parte da convenção, ele não tem capacidade negocial, como entende Fred, né, mas ele exerce uma função de controle da admissibilidade e validade. Normalmente, um controle é a posteriori, até porque as convenções podem ser feitas lá antes do litígio no contrato. Né? Então, dizer que o juiz vai exercer um controle é dizer que ele vai participar, sim, é dizer que isso se insere na ideia de processo cooperativo, sim, mas não que as partes tenham que ir lá pedir a bênção do juiz para toda e qualquer convenção, para que ele tenha que homologar ou deferir. As convenções processuais, de regra, independem de homologação. Agora, aquelas que interferirem, evidentemente, no trabalho do juiz, como calendário processual, essas sim. Essas não são, talvez, acordos processuais, mas atos conjuntos, submetidos ao juiz para deferimento ou indeferimento. Eu não posso pautar os senhores dizendo que a minha audiência vai ser no dia tal, que isso interfere não só na serventia judiciária, como no processo de todas as pessoas cujos litígios tramitam naquela vara. Então, quando a convenção interferir em poderes do juiz ou na administração judiciária, na verdade, não se trata de um acordo processual, um ato determinante, é um requerimento conjunto apresentado ao juiz para deferimento. Mas, quando se estiver convencionando sobre poderes das partes, e isso for admissível, o juiz se vincula. Com isso, eu acho que conseguimos um modelo de flexibilização formal mais adequado ao Estado contemporâneo, mais adequado não só aos pobres, mas também à classe média, e que possa trazer uma alternativa da dualidade que hoje vivemos entre justiça estatal e justiça arbitral. São só algumas primeiras reflexões que eu espero que, na minha passagem, mais uma vez, eu não seja apedrejado pelos senhores e me coloco amplamente à disposição de todos para perguntas e para discussão, porque é um tema que também, no qual eu tenho muitas dúvidas. Muito obrigado a todos pela atenção.